Bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai desempacotar um dos capítulos mais fascinantes e debatidos de toda a literatura bíblica, o capítulo 6 do Evangelho de João. É um texto profundo que mistura o físico, o espiritual e o contexto histórico de um jeito simplesmente impressionante. Entender a fundo esse debate é absolutamente crucial. Por quê? Porque ele continua moldando até hoje a forma como a nossa cultura entende a fé, o sagrado e aqueles rituais mais antigos. Vamos lá? Para começar, a gente precisa encarar de frente uma anomalia literária gigantesca. Para quem já estuda os textos bíblicos, é bem conhecido que os capítulos 13 a 17 de João detalham a última ceia no cenáculo. Mas a ironia aqui é quase palpável. O autor gasta páginas e páginas descrevendo quem lavou os pés de quem, registra discursos longos de orações lindíssimas, mas o ritual real da partilha do pão e do vinho, a famosa instituição da ceia do Senhor, sumiu, está completamente ausente. É uma daquelas omissões históricas que saltam aos olhos e pedem uma investigação muito mais profunda. E para resolver esse mistério, a nossa jornada vai passar por 6 pontos essenciais: o mistério da ceia em si, o milagre e a multidão, a espera por um outro Moisés, o discurso do pão da vida, o grande debate sobre metáfora ou literalidade e, finalmente, as reações finais de quem estava lá. Entrando no nosso primeiro ponto, o mistério da ceia. Olha só que interessante. Interpretar esse texto exige entender muito bem as camadas de como esses documentos antigos foram estruturados. A gente não está lendo um diário simples, mas um documento teológico altamente sofisticado. Basicamente, temos 3 níveis de intenção autoral operando juntos aqui: a inspiração do Espírito, o contexto histórico imediato de Jesus com as pessoas ali ouvindo e, por fim, a comunidade dos escritores do Evangelho décadas depois. O autor de João, por exemplo, escreveu lá no final do 1º século, e naquele exato momento da história, a igreja primitiva já começava a ver as ordenanças da água e do pão como canais literais de graça, desenvolvendo uma visão bem mais sacramental. Uma grande possibilidade que muitos estudiosos defendem é que João estivesse reagindo de propósito a essa visão mais engessada que estava nascendo, escolhendo focar na essência espiritual do pão, em vez de registrar a mecânica exata de um ritual de ceia. Passando para a nossa segunda parte, o milagre e a multidão. É aqui que o cenário físico se estabelece de verdade e serve de trampolim para todo o discurso teológico que vem depois. E tudo começa com pão real, fome física e uma multidão barulhenta. Esse número 1 representa um fato monumental que muita gente acaba deixando passar. A multiplicação dos pães é, simplesmente, o único milagre registrado em todos os 4 evangelhos. Literalmente nenhum outro sinal tem essa unanimidade. E é só imaginar a logística absurda dessa cena. Alimentar 5.000 homens, sem contar o resto das famílias, num vale super distante, usando só 5 pães de cevada e 2 peixinhos da lancheira de um menino. É uma escala totalmente épica. Analisando esses detalhes mais de perto, a gravidade política do momento fica óbvia. A Páscoa dos judeus estava quase aí, uma época do ano supercarregada de expectativas de libertação e de um fervor nacionalista gigantesco. Uma multidão colossal já estava seguindo o grupo por causa das curas impressionantes. E depois de todo mundo comer até não aguentar mais, 12 cestos ainda são recolhidos, mostrando uma abundância que não tem fim. O impacto social disso foi tão fulminante que a galera tenta, num levante na mesma hora, pegar Jesus à força para coroá-lo rei. A ideia é ter um rei do pão, um líder político que resolvesse o problema da fome e pudesse nutrir exércitos contra Roma. E a resposta para toda essa pressão? Uma recusa categórica. Ele simplesmente se retira para a montanha completamente sozinho. O que nos leva à nossa terceira parte: a espera de outro Moisés. Avançando na narrativa, o grupo cruza o mar até Cafarnaum. E lá, a bagagem cultural pesadíssima daquele público dita completamente um embate de ideias que vai rolar. É um verdadeiro choque de visões de mundo. O público judeu estava culturalmente condicionado por uma expectativa profética muito rígida. A tradição rabínica ensinava que o Messias tão esperado teria que agir como uma espécie de super Moisés. Havia estudiosos que usavam o Salmo 72 como prova para dizer que esse novo libertador teria a obrigação de repetir maravilhas parecidas com as do Êxodo. Ou seja, ele teria que literalmente fazer chover pão do céu o tempo todo, igualzinho ao maná do deserto. Só que a realidade da mensagem que chega, na verdade, detona de vez essas falsas expectativas messiânicas, focadas só em conforto físico e em soluções imediatas. E quando aquela multidão ansiosa finalmente o encontra na outra margem, toma um choque de realidade gigante. O texto revela a dura verdade. Eles estavam buscando tudo aquilo só porque comeram do pão e encheram a barriga. Eles queriam conveniência, não a verdade espiritual.
inconformados começam a cobrar um novo sinal grandioso para comprovar a autoridade. A audácia dessa plateia é um negócio impressionante. A citação que eles soltam é essa: nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. A ironia é gigante. Menos de 24 horas depois de comerem um pão milagroso que desafiou a física, eles já estão ali, na maior cara de pau, exigindo um truque novo. E é justamente essa exigência ousada que prepara a mudança mais radical de todo o texto. Isso nos leva direto para a quarta parte, o pão da vida. Aí a gente percebe a genialidade de como a situação evolui. Deixa-se de lado a refeição de cevada na beira do lago para focar numa afirmação espiritual que não tem prazo de validade. É uma manobra argumentativa perfeita que traça uma linha bem funda na areia. De um lado a gente tem a comida que perece, como a areia numa ampulheta que não para de cair, até aquele lendário maná do deserto deixou o estômago do pessoal roncando no dia seguinte, e todo mundo que comeu aquilo no passado acabou morrendo no final. Do outro lado da balança aparece uma novidade revolucionária, a comida que permanece para a vida eterna, um sustento muito superior, dado diretamente pelo Filho do Homem. E é aí que a cortina se abre para aquela declaração central que muda o curso de tudo. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Com todo o peso do mundo nessa frase, aquele simples pão físico do milagre é transformado por completo numa metáfora poderosíssima sobre querer de verdade. Isso lembra muito aquele outro evento famoso da mesma obra, o encontro com a mulher no poço, no capítulo 4, onde a água terrena vira uma grande metáfora para a água viva. A lógica aqui é a mesmíssima. O ato genuíno de se aproximar e colocar a fé é o que, no fim das contas, sacia a fome profunda da alma e mata a sede do espírito para a eternidade. Chegamos agora à quinta e mais polêmica parte: metáfora ou literalidade. A gente entra na zona mais espinhosa e que mais divide opiniões desse registro histórico. É o ponto exato onde a linguagem, que era puramente espiritual, ganha contornos super densos. Soa intenso, chocante, até desconfortavelmente visceral para quem estava ouvindo na época. As declarações vão esquentando. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Falar em ofertar a própria carne e logo depois instruir as pessoas a comerem dessa carne e beberem do sangue, isso foi uma bomba. Causou uma controvérsia brutal no meio da sinagoga em Cafarnaum. E ao longo dos séculos, essas exatas palavras criaram debates sísmicos no mundo cristão. De um lado, a tradição católica romana vê aqui a base inabalável para o dogma da transubstanciação. De outro, várias linhas de pensamento fazem uma leitura mais rigorosa e analítica, defendendo que isso é puramente a continuação daquela metáfora espiritual, onde comer e beber significa simplesmente internalizar o sacrifício pela fé. Mas se a gente colocar uma lupa histórica nos dados dos primeiros séculos, um detalhe fascinante aparece para clarear as coisas. Quando a gente consulta os gigantes que formaram o pensamento cristão primitivo, intelectuais como Clemente de Alexandria, Orígenes e Eusébio, acontece uma surpresa. Eles simplesmente nem mencionam a ceia do Senhor ao comentar essa passagem tão complexa. A leitura deles não amarrava esse discurso super forte sobre carne a um pedaço de pão no culto. Essa independência de pensamento contrasta de forma drástica com a teologia que se desenvolveu muito depois, que realmente ligou de forma inseparável essas falas à prática física da Eucaristia nos altares. Vamos para a nossa sexta e última parte, as reações finais. A jornada chega ao seu ponto mais alto agora, mostrando as reações humanas diante do extraordinário. É muito louco notar como aquele público do primeiro século simplesmente entrou em colapso tentando processar exigências repletas de metáforas cortantes e literalidades provocativas. O resultado desse conflito foi uma verdadeira tragédia de popularidade. É só imaginar, em 24 horas a gente sai de um pico absurdo, com as massas querendo uma coroação real, direto para um abismo de abandono em massa. Os líderes religiosos começaram a bater boca sobre a logística física, a aparente impossibilidade de se comer a carne de um homem. Até os discípulos e fãs começaram a demonstrar uma exaustão mental óbvia, chamando aquilo abertamente de duro discurso. O final dessa história? Uma debandada gigante. Muita gente virou as costas, achou que aquilo exigia demais da própria razão e simplesmente não andou mais por aquele caminho. E no silêncio que ficou depois que aquela multidão gigantesca foi embora, a mesma galera que tinha se banqueteado aos milhares poucas horas antes, uma cena super introspectiva e crua toma forma. Com o salão esvaziado, sobrando só o círculo mais íntimo, a base dos 12 líderes mais próximos, surge uma pergunta sem filtros, direto ao ponto. Quereis vós também retirar-vos? A porta estava escancarada. A opção de simplesmente recuar e desistir de entender tudo aquilo foi colocada livremente nas mãos de cada um. Aí vem a resposta de Simão Pedro que, no meio dessa crise, segura a onda e ancora todo o espírito desse longo e debatido capítulo 6. Ele diz,
Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna? O detalhe crucial aqui é que, em nenhum momento, essa resposta diz que eles entenderam como mastigar carne espiritualizada ou que decifraram todos os mistérios daquele ensinamento difícil. Nada disso. A confissão é uma escolha pura e simples pela confiança incondicional. É entender que aquelas palavras, por mais duras que parecessem, eram de fato a comida que não estraga, a bússola para a eternidade. O compromisso daquele pequeno grupo continuou sólido, não porque eles entenderam toda a lógica do negócio, mas pela lealdade a quem fez o discurso. E assim a gente encerra essa análise super detalhada sobre uma das partes mais ricas dos textos joaninos. Toda essa jornada, que foi dos pães multiplicados numa encosta verde, passou pelas antigas expectativas de um novo Moisés espetacular, até bater de frente com a crueza do duro discurso de abandono em Cafarnaum, se provou de uma profundidade gigantesca. Ver de perto as engrenagens desse embate antigo sobre necessidades físicas, fome emocional, símbolos e ritos, acaba deixando uma pergunta no ar, uma questão fascinante que fila com todos nós. De que maneira essas intensas tensões literárias do passado longínquo ainda continuam, hoje em dia, desafiando as nossas próprias interpretações sobre a linha que separa o que é físico e o que é puramente espiritual no mundo moderno?